Olá, meus irmãos. Eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para o nosso canal no YouTube e para a fanpage Pérola de Ramatiz. Hoje eu vou responder algumas questões, perguntas que nos chegaram aí pelas redes sociais já de algum tempo e hoje nós vamos botar em dia. Eu vou responder as que faltam. Antes eu quero comentar sobre o atual momento que nós estamos passando. O grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade não está tendo nenhuma atividade pública. Aqui em Porto Alegre, hoje, dia 13 de julho de 2020, nós estamos com a bandeira vermelha, em relação aos protocolos de saúde em relação ao Covid. E esta bandeira não é permitido templos religiosos abrirem, salvo para captura de imagens, para live, transmissão de vídeos e cultos à distância, né? Então a gente não estamos com nenhum rito público e faltando aí 4, 5 meses para terminar, 4 meses, né? Seria agosto, setembro, outubro, novembro, para terminar nosso calendário litúrgico, que geralmente ali meados de dezembro a gente entra de recesso. Tudo indica que esse ano nós não teremos sessão pública, porque mesmo na bandeira amarela, o protocolo é receber até 15 pessoas, daria para receber até 15 pessoas na assistência, mas o que a gente está percebendo é que para uma sessão pública de Umbanda tradicional, que exige toque e proximidade, nós aqui do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade estamos sendo orientados para guardar. Temos um maior nível de segurança e a possibilidade menor de transmissão, de contágio do Covid. Eu sei que tem outras casas que mesmo com os protocolos proibindo o rito público, estão fazendo os ritos, e aí fica a critério de cada sacerdote, de cada dirigente, porque na Umbanda, cada sacerdote de cada casa é um imperador, é um rei, ele que manda, ele tem autonomia, ele responde civilmente perante os órgãos públicos e a legislação. Então, a gente observa que existem casas que estão fazendo, inclusive filmando esses ritos, festas, botando nas redes sociais. Existem iniciativas, inclusive de giros online, que algumas, né, não são todas, algumas não respeitam a proximidade mínima entre os médios ali naquela transmissão online, médios que incorporam, o dirigente vem, saúda, toca esses médiums, todos sem máscaras, com a corimba cantando e as gotículas em suspensão no ar que saem pela saliva, e sem querer ser melhor de quem quer que seja, ou criticar pessoas ou instituições, mas nos atermos ao fato. Será que é um bom exemplo esse momento? Será que é um bom exemplo que a gente está dando para a sociedade? Cidades que estão, regiões que estão com alto índice de contaminação, de contágio do Covid, hospitais com UTIs cheias, e nós não respeitando a ciência, os protocolos de saúde. Será que a opinião política, ideológica do dirigente pode interferir nessa escolha? Ou ele objetiva um ganho pessoal, de notoriedade, de fama, ele procura likes, curtidas no seu canal no YouTube ou nas suas plataformas de curso? São questões que nós temos que nos colocar. Por que a gente não consegue ficar um tempo consigo mesmo, né? Em oração, em prece, em meditação? Por que a gente tem a dependência de um rito externo para descarregarmos alguns fluidos nervosos que nos deixam tensos, ansiosos, desequilibrados? Temos que refletir. Nós estamos fazendo aqui no Triângulo da Fraternidade 2 serviços online com a corrente. Serviço online de radiação e cura, que os médios ficam nas suas casas, ambos os serviços médios ficam nas suas casas. A gente tem um momento de estudo
momento de canto, recitação de decretos e mantras e uma irradiação de cura, né? Para enfermos que nos dão um nome, nos encaminham, os próprios médiuns têm indicação, cada um na sua casa, no seu altar, no seu lar, no seu recanto. Naquele momento nos reunimos por uma conferência online, que hoje temos ferramentas gratuitas, né, de fazer essas conferências online, e esse é feito esse trabalho, essas irradiações. E o serviço de meditação, com um momento de estudo, com canto devocional e prática individual de meditação, todos nos seus lares, nas suas casas, também com recitação de decretos de cura e de irradiação de cura. Então a gente tem feito esse serviço, temos participado, tem sido muito bom. A gente sente a energia, porque afinal, para o plano espiritual não existe barreira física na dimensão que nós estamos, né? Rememorando Jesus e o centurião, que Jesus curou o filho do centurião e estava à distância. O filho estava em casa enfermo, e o centurião insistiu com Jesus, e Jesus disse, vá, seu filho vive. Então, um decreto de cura à distância. E ao que a gente pode e é possível fazer nesse momento, estamos fazendo o máximo, mas nós não vamos retornar com risco. Mesmo que fiquemos um ano em recesso, o que é um ano diante do cosmos, né? A casa está em dia, os seus pontos de força são renovados toda semana, e graças ao Oxalá, o imóvel é próprio, é da associação, a gente não paga aluguel. Aquelas casas que pagam aluguel, que não estão conseguindo sensibilizar os médios da corrente para continuarem com as suas mensalidades, por vezes, e lamentavelmente, o dirigente se obriga a fechar o centro, né, entregar o imóvel, é triste isso, e a gente se solidariza, mas parte da nossa consciência de comunidade, de colegiado, de irmandade, todos devem se cotizar para o rateio do custo fixo de manutenção do centro de Umbanda. Esse apelo de cobrar trabalho, serviço espiritual para manutenção do custo e dos elementos, a gente vê que por vezes pode acontecer de um dirigente cair no comodismo, né, dessa cobrança, e também é muito fácil nos momentos que ele tem um aperto financeiro, ele tirar esse dinheiro para o seu dia a dia, que não é uma situação ideal. Entendemos que a religião é para a gente servir e não ser servido na Umbanda. Então, desde o início da fundação de uma casa, eu acho que tem que ser fatiado, como fatias de um bolo, cada um ganhar uma fatia desse bolo. O compromisso e a responsabilidade de sustentação e de rateio do custeio da manutenção do centro. Se assim não for, é muito difícil que um templo se mantenha no tempo sem onerar o dirigente em algum momento, né? Ele assumir uma responsabilidade maior do que lhe é de direito. E as tentações, vamos dizer assim, para cair nessa cobrança fácil, em detrimento do custo de aluguel dos elementos, ela fica muito, a apelo é muito forte, e aí muda a faixa vibratória, né? Começou a cobrar, já começa a mudar a faixa vibratória de sintonia com o astral. Os elementos, casas que utilizam oferendas com mais intensidade, pode ser pedido para o consulente. Agora, cobrança para o trabalho, realmente, eu sinto que é uma acomodação, né? Uma preguiça da gente mexer com isso e conscientizar a corrente e a assistência também, que ela pode participar com doações, pode se associar à casa, e essa associação não quer dizer privilégio, né, como passar na frente, não ficar na espera ou ter algum privilégio na casa, deve ser incondicional, né? E a assistência também pode doar, trazer velas e flores, outros elementos sempre que necessário. Tá certo, meus irmãos? Então, uma satisfação para vocês, o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade não está tendo rito público e tudo indica, tudo demonstra, tudo se encaminha
para que este ano fiquemos em recesso e não tenhamos nenhum rito público. Vamos aguardar aí os próximos 60, 90 dias. Bom, vamos entrar na parte aqui do conteúdo, no nosso estudo. Eu vou responder algumas perguntas aqui que me chegaram, e na parte mais doutrinária de Umbanda e de espiritualidade de uma maneira geral. Primeira pergunta, o que um médium deve fazer quando este está, segundo os mentores da casa, em desequilíbrio e por isso precisa se afastar? Essa atitude de afastamento é realmente a mais correta? Como o médium pode se restabelecer, digamos assim, voltar aos trabalhos? Agora praticamente todos nós estamos afastados, mas numa situação normal, a casa funcionando, por vezes, pontualmente é necessário que o médium precise se afastar para receber um atendimento espiritual mais demorado. Eu digo assim, é como se o médium fosse para um spa espiritual. E ali ele precisa de um tempo para se harmonizar seu mental, seu emocional e também, por vezes, seu corpo físico, que moléstias ou enfermidades que estejam se sobressaindo, né? Uma somatização. Então isso não é uma punição. E esse afastamento não deve ser considerado como um desligamento dos trabalhos espirituais da casa. O médium deve continuar frequentando a assistência, no meu olhar, né? E quando ele estiver equilibrado, fortalecido, pode-se fazer algum preceito junto ao médium durante esse período, e ele vai ter a orientação do guia-chefe ou a orientação do dirigente, que ele pode retornar para a corrente. Então, uma corrente que tem zelo pelos seus membros, pelos médios da corrente, de tempo em tempo, é natural que sempre se tenha alguns médios em atendimento espiritual. O senhor poderia falar sobre as doenças espirituais que acabam culminando em doença no corpo físico, gerada por desarmonia mediúnica? Bom salientar que mediunidade não causa doença. O que causa doença é desarmonia. Necessariamente não é em primeiro plano, não é uma desarmonia mediúnica. É uma desarmonia psíquica do ser, emocional, no seu modo de pensar, né? Padrões do subconsciente que estão muito intensos, levam o médium até um pensamento equivocado frente à sua espiritualidade, e a partir daí o seu campo emocional se desequilibra. Esse desequilíbrio no pensar e na emoção que abre a janela para a sintonia mediúnica. E nesses casos, geralmente, se tem um assédio, uma obsessão, algum acompanhamento do mundo astral que se fecha, se sintoniza com esse momento de desequilíbrio do médium. Mas, por si, a mediunidade não causa esse desequilíbrio, é o próprio médium, o nosso próprio emocional, o pensamento, que causa essa sintonia e potencializa esse desequilíbrio anímico num primeiro momento, né? Nosso. Além disso, quais os reflexos em nossa saúde de um desenvolvimento mediúnico desorientado? A resposta seria muito ampla, porque cada caso é um caso. Mas, de uma maneira geral, um desenvolvimento mediúnico mal orientado, ele pode conduzir o médium a uma obsessão. Ele achar que o guia é o guia e o guia não é o guia. Ou ele entrar numa fascinação, num deslumbramento. Isso, a longo prazo, pode desequilibrar o seu psiquismo e advir todo tipo de doença, porque o obsessor, ele sempre vai ter um fluido mais denso, mais deletério, que em algum momento vai causar um desequilíbrio em algum chakra e algum órgão do médium. Então, o desenvolvimento mediúnico mal orientado, ele pode ter, sim, um impacto a nível de saúde orgânica, né? Às vezes, o médium começa com depressão, daqui a pouco uma gastrite, uma dificuldade de dormir, insônia, fraqueza geral,
aí daqui a pouco está com arritmia cardíaca, está com pressão alta, e aí começa a acontecer imunidade baixa, outras patologias que podem surgir, e tudo, de repente, do campo mediúnico, psíquico, mediúnico, pessoal, do médium, exaurido, né, por uma prática mediúnica, um desenvolvimento mediúnico mal orientado. A próxima pergunta, ela diz o seguinte: boa noite, poderia explicar se existe espírito desenvolvedor? Porque no terreiro onde estava fazendo desenvolvimento, diziam que nós recebíamos espíritos desenvolvedores e somente depois viriam os guias de verdade. Sim, existem os mentores, né, que são desenvolvedores. Eu tenho até um post aí no Pérola de Ramatiz que fala sobre os caboclos desenvolvedores, que seriam aquelas entidades que preparam o médium para depois o guia se apresentar. Então ele está sutilizando os chakras, ele está trabalhando o corpo astral, o duplo etéreo, ajustando o ectoplasma do médium para quando a tarefa se apresentar, o médium estiver mais maduro, mais seguro de si, aí sim o guia vem para firmar o seu médium, digamos assim, no seu magnetismo peculiar, e o médium conhecer o magnetismo do guia, a vibração do guia espiritual. Então é comum no início, sim, se ter as entidades desenvolvedoras. Eu digo que é que nem tirar uma rolha de uma garrafa, às vezes precisa fazer força. Então essa força inicial é o guia desenvolvedor. Depois, para você beber o líquido precioso que está dentro da garrafa, aí é o guia que vai apreciar, né? Então esse primeiro impacto é a entidade, o caboclo, vamos dizer assim, desenvolvedor. O caboclo desenvolvedor, por sua vez, ele está se preparando para mais adiante, também ele passar a ser um guia espiritual, e aí ele ter os seus médiuns que ele vai trabalhar. Então, tudo se aprende na escola espiritual, não se nasce sabendo, mesmo os espíritos, eles não nascem sabendo tudo, sabendo incorporar, é um processo de aprendizado, né? Ok? Eu sou Norberto Peixoto, para quem está chegando aí agora na nossa live, a gente está falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, hoje assuntos gerais de Umbanda, um diálogo sobre Umbanda e temas ligados a Umbanda e espiritualidade, perguntas, né, que nos chegaram. Vocês podem deixar a pergunta de vocês aí nos comentários, que depois eu vou ler e vou responder todas elas, tá certo, pessoal? Qual a explicação para espíritos que se manifestam através de um médium e após determinado tempo trabalhando com este médium, deixam de se manifestar e dizem ter alcançado evolução espiritual? Como funciona essa trama e por que existe abertura para que esses espíritos que não fazem parte da coroa do médium trabalhem através do mesmo? Bom, a resposta é impossível dar completa. Cada caso é um caso, quer dizer, depende da trama espiritual, do enredo espiritual, kármico de cada entidade, de cada espírito, com cada médium. A gente sabe que o mediunato, o tempo de mediunidade é limitado, o espírito não vai ficar a vida toda. Assim, vou dar um exemplo, o próprio caboclo das 7 encruzilhadas, né? Se sabe, os próprios dirigentes atuais hoje, tendo espírito na Nossa Senhora da Piedade, que o caboclo ascensionou depois do mediunato com zero. Ele, vez que outra, ele é percebido como uma luz azul, né? Uma luz opalina, uma luz azul. Ele não estaria mais ligado no plano astral, né? Não ocuparia mais um corpo perispiritual e não teria mais ligação com o mediunismo, né? Ele ascensionou, né? Ele foi para uma outra esfera. Necessariamente, quando a entidade cumpre o seu mediunato, não quer dizer que ela vá para uma esfera maior, ela pode reencarnar. Ela pode seguir a sua evolução dentro do ciclo de reencarnação. Então, é natural, isso acontece nos dois lados, assim como nós médios também temos um programa de mediunidade, um projeto de mediunidade que a gente está cumprindo. Pode acontecer, inclusive, em vida, encarnado,
Na Umbanda Esotérica se fala, né, os 3 ciclos da mediunidade. O primeiro ciclo de 7 anos é provacional, o segundo ciclo de 7 anos é estabilidade, maturidade, o terceiro ciclo seria a mestria, o alcance da mestria interior e a liberação do mediunato. Aí você completando um ciclo de 21 anos, o médium, ele ficaria na mediunidade, a mediunidade é mais intuitiva, mais aspiração, não tão ostensiva, e ele estaria liberado aquele condicionante de mediunidade tarefa para resgatar karma. Ele pode continuar na mediunidade, mas ele já estaria em equilíbrio com a lei divina, né? Então, também entre os médiuns isso acontece. Isso nos faz pensar naquele apelo comum de como se a mediunidade fosse uma punição e para a vida toda. Você tem que ser médium até morrer. O corpo físico não tem mais fluido, você está idoso, mas não há como, você não vai ao menos sentar lá no banco, dar um passe, tem aquela exigência, né, como se fosse um sacrilégio, uma profanação. O médium, em determinado momento, ele optar por uma outra forma de espiritualidade. Isso é possível, como eu expliquei, os 3 ciclos, né, da mediunidade. Mas, claro que isso tem que ser feito com muito equilíbrio, com muita maturidade, para não termos armadilhas do ego. A gente vê, por vezes, muitos jovens, né, cheios de vitalidade, mas com muitas justificativas e desculpas para não assumir nenhum compromisso mediúnico. A pessoa tem que fazer o seu doutorado na faculdade, tem que conquistar um melhor emprego, criar os filhos, tem que ter a casa na praia, imóvel próprio. Aí quando ele vai dizer, agora me aposentei, tenho tempo para a mediunidade, aí ele já está com 70 anos. Compreendeu? Às vezes passou a vida, ele não se preocupou com isso. Mas, voltando ao tema inicial da pergunta, sim, é comum essa questão do espírito terminar o seu tempo de trabalho, né? Agora, que esses espíritos não fariam parte da coroa mediúnica do médium, isso é relativo, né? Não quer dizer que o guia espiritual, guia de frente, que faz parte da coroa, ele acompanha o médium até o final do seu mediuninato. Se um médium manter-se na linha, vamos dizer assim. Se o médium for para um outro caminho, uma outra escolha, o guia vai dizer, olha, lá foi meu pupilo, lá foi meu filho. Deixa ele saiu do caminho, não posso obrigá-lo, né? O livre-arbítrio dele. Tentei intuir, tentei inspirar, passei orientação, mas não adiantou. Então, o guia fica até o final do mediunato. Agora, os demais guias, independentes de fazer parte da coroa ou não, do médium, ele a qualquer momento pode cumprir seu mediunato, terminar seu tempo, aí vem outro médium, vem outro espírito, outro guia. Eu já vi um caso, uma vez um preto velho do Rei Congo que deu uma psicofonia, era a última manifestação dele através daquele médium. Ele não estaria mais trabalhando na mediunidade, fazia mais de 50 anos que ele estava na mediunidade, com mais de um médium, e ele não retornaria mais à mediunidade, né? Ele iria para uma outra esfera vibratória ou acompanharia um grupo de espíritos que estariam reencarnando num planeta inferior, né? Foi a psicofonia que ele deu na época. Tem uma pergunta aqui, gostaria de saber a alimentação e mediunidade nas vésperas de um trabalho. Claro que na véspera de trabalho, eu entendo assim 48 horas antes, né? Não é no dia do trabalho, até 48 horas antes. Preferencialmente você não comer carne vermelha, né? Comida mais leve, não tão apimentada. Você moderar a alimentação para você estar bem no dia do trabalho mediúnico. Agora, a alimentação deve ser um estado de consciência, uma cultura no dia a dia. Eu respeito a todas as escolhas. No Triângulo da Fraternidade, você não precisa ser vegetariano para fazer parte da corrente. Mas a gente sabe que o vegetarianismo, você
optar pela alimentação vegetariana faz muito bem para o duplo etéreo e tem um impacto espiritual muito positivo na nossa sintonia, na nossa conexão no Ori, com a alma e com a espiritualidade. Eu sou vegetariano já há mais de 20 anos e existem alguns mitos, alguns tabus. Você vai enfraquecer, você não vai comer carne. Aí eu pergunto como que o hipopótamo, né, o gorila, os elefantes são vegetarianos e são musculosos e fortes. Então cai esse mito. Reposição proteica é muito difícil. Cara, não é verdade. Basta você comer arroz integral e feijão todo dia que você está repondo proteína adequadamente. O arroz integral tem proteína. Se você comer só arroz integral, você está repondo proteína adequadamente. Mas tem a B12, é difícil, a B12 não se encontra só no fígado do boi. Hoje tem reposição de B12 barata, custa R$28, R$29 por mês. Você toma uma cápsula por dia, pronto, resolveu o problema. E a alimentação vegetariana ela é bem mais barata do que o carnivorismo. Hoje, com 1 quilo de carne, você vai na feira, você compra vários legumes que têm proteína, né? Você compra couve, brócolis, vagem e mostarda e outros, né? Que têm proteína, ok? Então é importante, sim, esse resguardo na alimentação, em véspera de trabalho mediúnico, né? Uma outra pergunta. Já escutei em terreiros que o início do trabalho, nas primeiras manifestações, as primeiras manifestações do médium, o guia tem de ser doutrinado para trabalhar na casa. Ponto. Ora, para o espírito ser autorizado a trabalhar com aconselhamento, não devemos entender que se trata de um guia espiritual de elevação mínima para aconselhar encarnados? Eu concordo. Eu acho que não é o espírito que tem que ser doutrinado, é o médium. Na era da mediunidade consciente, preponderantemente hoje a mediunidade consciente e a radiação intuitiva, raríssimos. Eu conheci um médium de 50 anos de mediunidade inconsciente. Então eu entendo hoje, 2020, que é raríssimo médium consciente. Então se doutrina o médium. Médium deseducado, espírito deseducado. Médium fraco para bebida, espírito beberrão. Médium que tem problema de autoestima, espírito autoritário, precisa de aprovação. Então, parte pela doutrinação do médium. O guia não precisa ser doutrinado. Ele já está numa outra esfera de consciência, mais educado, mais elevada que a nossa. É um pensamento errado entender que Exu, Caboclo, Preto Velho ou qualquer outro guia de aconselhamento não mais possuem apegos, melindres, recalques comuns de nós encarnados? Sim, de uma maneira geral, sim. Dentro do senso comum do encarnado, o guia já não tem aqueles apegos, melindres, recalques que são comuns à maioria dos encarnados. Isso não quer dizer que o guia espiritual seja um espírito perfeito. Se ele fosse perfeito, ele não estaria no mediunato. Não precisaria estar acostado num médium para dar passe e aconselhamento, né? Ele tem, assim, os seus atributos pessoais da sua própria evolução que ele está trabalhando através da mediunidade, que é um alcance maior do que nós estamos trabalhando. Mas o senso comum, sim, eles estão acima do senso comum de apego, melindre, recalque, que é comum a nós encarnados, né? Uma outra pergunta. Se um guia espiritual, né, já me foi colocado que os guias espirituais são espíritos também em provação e se comprometem com o trabalho junto aos médios para a evolução. E também podem sucumbir às suas imperfeições e falhar na tarefa do aconselhamento ao qual foi autorizado. Eu não creio que um guia possa sucumbir à sua tarefa. Aí ele não é um guia espiritual. Eu entendo, pela experiência que eu tenho, que o médium sim pode falhar. E ele deixa a desejar, sucumbe o mediunato, aquela proposta de parceria com guia espiritual.
De alguma forma, isso pode, em algum momento, momentaneamente atrasar a evolução do guia no sentido que ele tinha aquele médium e não tem outro. Ele estava trabalhando com aquele médium, ele contava com aquele médium falhou, ele vai ter que aguardar dentro daquela tarefa que ele foi colocada junto ao seu médium, ele vai ter que reavaliar isso com os mestres no astral. Mas não que ele caia, que ele sucumba, como é colocado aqui na pergunta. Então, um guia ele não vai cair assim na sua prova mediúnica. Agora, existem gradações e hierarquias. Por vezes, um auxiliar, né? Um tarefeiro, uma entidade auxiliar, como a gente tem. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter um Exu Bará, um Exu de limpeza, um Exu de proteção, que ele não é um Exu de aconselhamento, um Exu da coroa do médium. E em algum momento esse Exu, essa entidade, ele querer fazer alguma coisa que contraria a norma da casa, ou a disciplina, ou usar algum elemento de rito que não faz parte da casa, e cabe ao médium dizer, não, meu irmão, não é essa a orientação do caboclo, do guia-chefe da casa, não é a doutrina, você no astral, você se encaminha ao guia-chefe e conversa com ele. Eu não vou permitir que através da minha mediunidade assim se proceda. E isso não é passar na frente do guia, isso é ter consciência da nossa responsabilidade. Quantas vezes um guia pode chegar para você e pedir um sacrifício animal? Ah, é necessário, fulano está doente, vamos fazer, eu faço na sua casa. Entende? Aí você fez uma vez, duas, você já criou vínculo com o elemento, com o fluido, aí a entidade, essa toma conta do seu uri, daqui a pouco o guia-chefe não consegue nem chegar próximo. Compreendeu? Alguém bate na sua porta, fim de semana, você está com problema financeiro, você é um médium conhecido e diz assim, olha, me atende, eu te ajudo. Olha, eu te dou, eu pago a consulta, eu te dou tanto, aí o guia vem e diz, não, atende, só hoje. Você está precisando, atende, deixa ela entrar, vamos atender, eu vou te dar a cobertura, você está precisando de uma ajuda financeira, isso não vai acontecer mais, só hoje, eu que estou te ajudando. Ponto, você caiu nesse engambelo, você ajudou, abriu uma vez na sua casa, vai ter a segunda vez, a terceira, bom, da terceira em diante você não vai conseguir mais dizer não. Então, são armadilhas que o médium cede, e aí essa entidade que está se fazendo por guia, querendo se passar pelo guia, ele toma conta, tá? Eu entraria no campo do igambelo, da mistificação. Eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade para nessa live para a fanpage Pérola de Armatismo, para o nosso canal no YouTube. Explique como é a estrutura do além-túmulo, colônias espirituais, umbral, espíritos ficam na Terra, as dimensões. Eu não vou conseguir explicar isso agora nessa pergunta, tem toda a literatura espírita. Leia André Luiz. André Luiz, são 11 títulos, se eu não estou enganado, ou 13. Ele explica tudinho isso em detalhe. O que é preponderante para um espírito ocupar uma dessas zonas? É ressonância vibratória. Peso específico do seu corpo astral e a ressonância vibratória do seu corpo astral, que é decorrência da sua consciência, do seu pensar, das suas emoções, enterra quando ele desencarne. Essa ressonância estabelece o peso específico astralino do corpo astral e a partir daí, por afinidade, vai dar a escala mais alta ou mais baixa no plano astral, qual ele vai se colocar e qual a esfera que ele vai ser atraído. Uma colônia, uma zona umbralina, né, uma organização trevosa que vai dominá-lo. Aí cada caso é um caso, né? A gente deve trabalhar essa ressonância interna desde agora, né, meu irmão? Como é que está o seu pensamento? Como é que está a sua mente? E você está preparado para morrer hoje? Você pode afirmar que amanhã você está vivo? Não. Ninguém pode afirmar que amanhã estará vivo. Eu não posso afirmar que daqui 5 minutos estarei vivo. Eu não tenho essa certeza. Se eu vivo nessa incerteza, estou preparado para ela? Então é uma pergunta que a gente tem que buscar sempre a resposta no autoconhecimento, na maturidade da consciência e na espiritualidade que a gente está praticando, porque esse corpo físico ele é transitório, ele é impermanente, ele é incerto.
na sua existência material, física. Tá certo, Norena? Continuemos aqui então. Como funcionam as formas mentais no trabalho mediúnico? Olha, as formas mentais ou formas de pensamento é aquilo que a gente plasma, né, que a mente plasma no éter no momento de um trabalho mediúnico. Então, se nós estamos cantando para o Oxóssi, o canto fala de mata, fala de rio, fala de cachoeira, vamos plasmar isso no éter. E se o canto fala de amor, de aconchego, de proteção, junto com essas formas de pensamento, estamos plasmando isso no éter, né? Nesse fluido cósmico que tudo permeia. Então é muito importante, por isso que a gente fala da unidade na corrente, na elevação dos pensamentos, para essas formas de pensamentos individuais se unem e formam a egrégora. Então, por isso que os cantos devocionais são importantes, porque eles nos elevam o psiquismo emocional e uniformizam nossas formas de pensamentos, né? As formas de pensamentos podem ser também porta aberta para obsessão, né? Luxúria, concupiscência, inveja, negatividade, pessimismo, avareza. Tudo isso é um estado interno, emocional, que nos gera formas de pensamentos que, em determinado momento, podem atrair por faixa de similitude, né, faixa vibratória afim, espíritos também que estão vibrando nessa mesma faixa, e começa os processos indiretos de obsessão e às vezes até processos diretos, né, de desafetos do passado, inimigos, desocupados do além, do astral, que estão esperando aí um momento de desequilíbrio nosso para se acostar e auferir os fluidos do médium, né? Outra pergunta. Hoje a gente está fazendo aqui um sarau, né, de perguntas e respostas, botando em dia aqui minhas mensagens que me chegam aí, né, pelo YouTube e pelo Pérola de Ramatiz. A atual romantização da mediunidade, as causas e consequências numa visão que tudo que acontece é mediúnico e espiritual. Eu nem diria que isso é romantização, talvez isso seja inocência, né? Uma infantilidade espiritual, uma inocência, porque nem tudo é mediúnico, nem tudo é espiritual. Por vezes o espiritualista começa a estudar, começa a praticar a mediunidade, tudo é kármico, tudo é espiritual, tudo é demanda, e não. Eu posso estar andando ali na calçada, tropeçar a perna, torcer o pé, foi um desnível da calçada, um buraco que eu não vi. A gente vive num mundo de aflições, de agitação, né? Eu posso esbarrar numa outra pessoa, eu posso estar andando de carro e ter um acidente em função de uma desatenção do outro, não minha desatenção. Eu não posso atribuir que tudo isso é espiritual, tudo isso é kármico. Existe uma margem, que é o livre-arbítrio individual de cada um, o livre-arbítrio coletivo vigente, que nos dá esses imprevistos no mundo de provas e expiações, ou ainda numa terceira dimensão que é muito impermanente, né? Então a gente não consegue atribuir a tudo a uma relação mediúnica espiritual, assim, até como certas igrejas fazem, né, de forma proposital, eu não diria nem inocente, mas proposital mesmo, de atribuir tudo a um processo de espiritual, né, demonizar todos os teus males, todas as tuas dificuldades, e que a solução seria espiritual tão somente como um pronto-socorro mágico, e a gente sabe que, por vezes, e a maioria das vezes é decorrência dos próprios atos do indivíduo, né? De como ele constrói seus pensamentos, e a lei de causa e efeito está sempre agindo em todo momento. Aquilo que a gente não vai colher agora, a gente está deixando para o futuro, para uma colheita futura, e assim como tem situações que estão nos acontecendo, é uma colheita que traz do passado, né, lá de trás. Então esse encadeamento, ele vai mudar quando a gente conseguir uma consciência espiritual de equanimidade, que eu sou responsável, eu sou a causa geradora dos efeitos que eu colho, seja hoje, seja amanhã. Em verdade, o eterno presente que eu estou vivendo, né? Muda o corpo físico, mas eu vivo um eterno presente. Então, as minhas atitudes de hoje e a consciência que eu estou buscando vai determinar
o que eu vou ser daqui a 5 minutos, 10 minutos e a encarnação futura. Não, tudo que eu fizer eu vou ter que colher. Então, não dá para se atribuir tudo que seja a nível espiritual, assim, da mediunidade, tá? Gostaria de saber se ao entrar no terreiro, por minha iniciativa, se meu guia espiritual pode se recusar a trabalhar nesse lugar. Pode se recusar. De repente, o guia também tem livre-arbítrio, e se não for o local indicado dentro da sua projeto mediúnico, o guia não vai comparecer. Né? Tem que ver se é o seu ego que está escolhendo o local, qual é o motivo. O bom sempre é intuir, e ver a orientação do guia, intuir, se você se sente bem. Se você vai no local e você já conhece a vibração do guia espiritual, você não sente nesse local na primeira, na segunda, terceira vez, você está se adaptando e não sente, alguma coisa de errado o que o seu guia está querendo dizer com isso? Peça orientação, com humildade, com devoção, que vai vir. O guia vai te dar, ou a tua alma vai te indicar, e não o ego. A alma imortal vai te indicar qual é o caminho correto. Essa situação pode provocar situações até a saída do médium em procura de outro local? Sim, pode. Às vezes demora um pouquinho, você não encontra assim rápido um local, né? Que você tenha afinidade com a casa, que case com o seu modo de ser, com o seu caráter, com seus valores. Então, é necessário um tempo de observação na assistência, muito importante, né? O que acontece a um umbandista de muitos anos quando ele desencarna? Olha, os anos do mediunato não são fatores predisponentes ou que determinam o que acontece quando o médium desencarna, e sim o seu caráter. Ele pode ter trabalhado um ano na mediunidade e ter angariado um caráter elevado, uma consciência que o outro de 30 anos não alcançou. Se você teve todo um tempo na mediunidade, uma vida, e você só trocou, buscou fama, reconhecimento e benefícios pessoais de saúde, de bem-estar, de proteção, de ganho financeiro, de bom trabalho, você sempre condicionou a sua estada no templo a algum benefício pessoal, você não vai adquirir quase que nada, nenhum mérito no seu desencarne, porque você já ganhou tudo em vida, né? Tudo na vida material, na atual encarnação. É a consciência que você ganha com a mediunidade que determina o seu desencarne. E depende de mediunidade, porque tem muitas pessoas que não estão na mediunidade, por vezes até nem estão num ofício religioso e tem uma consciência espiritual mais elevada do que o médium, do que o religioso. Então não é o rótulo, não é a religião, não é o ser ou não ser médium que determina o nosso estado, para onde a gente vai, o que vai acontecer com a gente quando a gente desencarnar. Gostaria que o senhor abordasse a questão dos guias quibandeiros, tipo caboclos quibandeiros, marinheiros quibandeiros. São guias que trabalham também na esquerda, sem intercessão de um Exu? Obrigado. Olha, veja bem, nós não temos essa nomenclatura esquerda e direita. Não adoto essa nomenclatura, então não saberia responder. Né? Me parece que esquerda seria Exu, Quimbanda, e direita nós não temos. A gente tem uma única direção, que é ir para frente, sempre avante, rumo ao espiritual. Seja esquerda, direita, em cima, embaixo, leste, oeste, norte e sul, não importa. O caboclo quibandeiro, ou entidades quibandeiras, atuam na negativa da lei, né? Lei divina. Vamos dizer que existe polaridade. Polaridade positiva é a lei de Umbanda e a polaridade negativa é a lei da Quimbanda. Ambos se completam. Toda vez que eu faço Umbanda, eu tenho que ter o amparo da Quimbanda para ela se equilibrar. E toda vez que eu faço Quimbanda, eu tenho que ter a polaridade positiva também para se equilibrar. Então, isso é um aspecto esotérico mais profundo, vamos dizer assim, da magia de Umbanda.
que a gente tem que entender que negativo não quer dizer que seja ruim. E nem sempre o positivo é bom. A pessoa ela é muito condescendente, muito generosa. Aí ela está com dificuldade de dizer não em algumas situações da sua vida. Aí se eu for botar para ela mais humildade, mais amor, mais Oxum, por exemplo, ela ainda vai ficar mais chorosa, mais... Não. Então esse positivo do atributo da paralela da lei positiva do orixá não vai contribuir, ele teria que entrar com a negativa. Qual seria a negativa, por exemplo, de Oxum, uma pombogira, uma negativa da lei? Então entrar com a negatividade para equilibrar o positivo e o indivíduo se centrar. Então, é muito relativo, né? Isso acontece todo o tempo. Às vezes um guia espiritual está trabalhando, dito de direita, mas a polaridade da quimbanda também está atuando. Essas entidades quibandeiras, no meu entendimento, seja marinheiro, caboclo, preto velho, o que for, do Oriente, elas necessariamente não precisam da intercessão de um Exu entidade espiritual, mas do orixá Exu sim, porque o orixá Exu ele equilibra essas correspondências entre as polaridades nesse mundo de dicotomia, de dualidade que nós estamos, de magnetismo positivo e negativo. É Exu que dá a ligação e o equilíbrio entre essas cargas no mundo astral, etérico e nesse intercâmbio entre dimensões. Então o orixá Exu sim, toda e qualquer atuação no campo do magnetismo, das polaridades, o atributo do orixá Exu enquanto organizador, mediador e comunicador tem que estar atuando para equilíbrio e essas cargas estarem adequadamente se correspondendo, tá certo? Espero ter contribuído aí com o entendimento. O assunto ele é bem esotérico, assim, né? Não é no senso comum, assim, de quimbanda, que seria algo para o mal, algo negativo, e a Umbanda seria para o bem. Essa dualidade, essa dicotomia, ela é própria do da nossa materialidade, da nossa dimensão, e no campo espiritual, magístico, no triângulo de Umbanda e no triângulo que se interpenetra da quimbanda, que forma um núcleo que é único, isso não existe, ok? Meditação para os médiuns de Umbanda. Como é seu foco na meditação? Eu pratico meditação já há alguns anos, pratico yoga também, e a meditação é uma prática individual. Eu acho que cada um deve buscar um método, uma plataforma, um caminho de meditação que se complementa em qualquer prática espiritual. A meditação, eu digo sempre, que objetivamente, dominar a mente. Então, qualquer técnica, ação de meditação, objetivamente, assim, bem básico, assim, definição, é dominar a mente. Tem um mestre de yoga, professor Satchidananda, que ele diz assim, que a mente é como um cachorro de rua, ele vai onde quer, faz o que quer, a hora que quer. A meditação é o personal pet, é aquele que pega esse cachorro de rua e leva para a sua pet e vai treiná-lo. Então, quando a gente começa na meditação, a gente está sendo o personal pet da nossa mente, que seria simbolicamente um cachorro de rua que faz o que quer, a hora que quer. Nos domina completamente. Então, meditar é você observar, ser o observador dos seus pensamentos. Não é reprimir o pensamento, não é negar o pensamento, não é negar a emoção, é você se colocar na sessão de meditação, você se programa, se disciplina, qual é o horário, como você vai fazer, qual é o método, qual é o local. Mas basicamente toda meditação ela parte por um senso de observação, de testemunho interno que ele tem que ser fortalecido para a gente quebrar essa cadeia de dominação da mente, essa escravidão que a mente nos coloca junto com o ego, a gente não se dá conta, a gente está sendo dominado, a gente é reativo, a gente se conhece muito pouco.
E a mestria na meditação, né? O autocontrole que a meditação te dá, ela favorece em tudo na sua vida, inclusive na parte espiritual e na parte mediúnica por consequência, tá certo? Eu acho que é isso. A última pergunta seria sobre radiação e incorporação, diferenças. Eu já tenho outros vídeos que eu falei sobre isso, né? Os processos de incorporação é um acoplamento mais próximo do corpo astral da entidade com o corpo astral do médium. Não quer dizer que interpenetra, que entra dentro, como o sentido popular entende. E a irradiação intuitiva a entidade se afasta e fica, né, como se fosse uma telepatia, né, envolvendo o médium como se fosse uma telepatia. Isso é o que prepondera hoje em dia. Esse acoplamento se dá no início dos trabalhos, no início do mediunato, até o médium está maduro, está firme, mas hoje o que está preponderando, até para sustentar trabalhos de aconselhamento de mais de 1 hora, em média, e a radiação intuitiva. O guia não suporta, e o médium também não, o seu chakra não suporta esse acoplamento mais próximo, né? Tanto tempo, porque hoje não tem mais médios inconscientes. Preponderantemente somos médios conscientes e de irradiação intuitiva. Meu saravá fraterno, espero ter contribuído, faça seus comentários aí, né, que eles serão lidos e respondidos dentro do possível. Meu saravá fraterno, axé, namastê, até a próxima oportunidade, meus irmãos.